Olá, meus amados irmãos, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para aprender sobre a palavra de Deus, dando continuidade ao nosso estudo que tem como tema Entendes o que lês. Nas aulas anteriores nós trabalhamos as interpretações, os axiomas e também fizemos alguns exercícios. Hoje nós vamos continuar trabalhando esse exercício interpretativo e no tema de hoje nós temos os 15 versículos mais conhecidos da Bíblia e o que eles significam, o que é que Deus tem falado para nós. Vamos lá. Prepare a sua Bíblia, prepare um papel, uma caneta para que você possa acompanhar e cada vez mais crescer no estudo da palavra. Em 1 Coríntios será o primeiro versículo que nós vamos estudar. 1 Coríntios, capítulo 13, do verso 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa passagem descreve o maior dom de todos, o amor. De acordo com a Bíblia, amar não é apenas um sentimento, mas sim uma atitude de vida. O perfeito amor vem de Deus e transforma a maneira como nos relacionamos com as pessoas. Com a ajuda de Jesus, precisamos cultivar o amor, procurando agir da forma descrita em 1 Coríntios. Porque nada do que fazemos tem valor sem amor. Esse é o ideal que devemos buscar e refletir em nossas vidas. E esse é o ponto principal que está aqui nesse versículo. Versículo 2, Josué, capítulo 1, verso 9. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando Moisés morreu, a liderança do povo de Israel foi passada para Josué. Além disso, Josué tinha a missão de conquistar a terra prometida depois de 40 anos no deserto. E tanta responsabilidade realmente não foi fácil. Mas Deus falou com Josué e lembrou que ele não estava sozinho. Assim como nesses momentos agora de aflição, nós devemos lembrar que não estamos sozinhos. Deus está conosco. Ele nos dá a capacidade de resistir, de aceitar, não no sentido de aceitar as coisas ruins, mas de aceitar que tudo é feito por Ele, tudo é permitido por Ele e que Ele é a nossa força e a nossa fortaleza e a nossa motivação. Se formos fiéis a Deus, Ele está pronto para nos dar a vitória final. E é isso que esperamos. Dessa mesma forma, foi apresentado aqui no versículo, falando sobre Josué e a sua fidelidade. Por isso, nós observamos que, confiando em Deus, não há falhas. Versículo 3. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu digo a você que não até 7, mas até 70 vezes 7. Perdoar não é uma tarefa fácil, mas é a tarefa mais importante. Depois de dizer que devemos perdoar inúmeras vezes, Jesus explicou que o nosso perdão deve ser fruto do perdão que recebemos de Deus. Se Deus nos perdoou todas as nossas ofensas, Ele recebeu os nossos pecados e morreu na cruz para nos salvar. Isto é amor e é a maior forma de perdão. Não tem uma outra maneira de representar um perdão maior do que dar a própria vida. Se Deus nos perdoou dessa maneira, então, diante dos nossos inimigos, diante daqueles que nos ofendem, orar por eles e buscar no amor de Deus a sua justiça e a sua misericórdia. É isso que o versículo tem transmitido para nós. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar
e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. No tempo de Jesus, os israelitas estavam em uma situação difícil. Seu país tinha sido conquistado pelo rei Nabucodonosor e o povo tinha sido exilado para a Babilônia. Nesse tempo, ficavam se perguntando, será que ainda há esperança? Sim, através de Jeremias, Deus prometeu que iria levar os israelitas de volta para Israel e restaurar o seu povo. Deus castiga os pecados e às vezes permite o sofrimento, mas seus planos são sempre para nos abençoar e restaurar. Então, se você nesse momento está passando por alguma aflição, observe nesse versículo o fundamento. Deus tem um plano para as nossas vidas. Ele tem um plano maior do que possamos imaginar, maior do que possamos acreditar. Uma bênção incomensurável que não se pode medir. O próximo versículo está em João, capítulo 16, verso 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Na sua última noite antes de ser crucificado, Jesus explicou muitas coisas importantes aos seus discípulos. Ele os preparou para a sua morte e para o sofrimento que iria enfrentar, mas também lhes deu esperança. Os discípulos não ficariam sozinhos. Através do Espírito Santo, Jesus está sempre conosco e ele venceu todas as dificuldades do mundo. Jesus é o nosso motivo para não desanimarmos quando passamos por aflições. Que maravilha sabermos que diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer situação, nós temos um porto seguro. Então, este versículo tem como tema central a motivação de dizer: eu sou o teu Deus, confia em mim, pois eu venci o mundo. Seja motivado, fique alegre, você tem alguém em quem pode confiar. Já pensou que palavras de segurança forte Deus tem passado para nós? E às vezes a gente lê o versículo e não vê essas passagens. É preciso estar atento a uma leitura. Próximo versículo é o 6º versículo. Está em Números, capítulo 6, 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Neste versículo mostra que uma das funções dos sacerdotes no Antigo Testamento era abençoar o povo de Israel, em nome de Deus. Mas essas eram as palavras de bênção que eles deveriam proclamar sobre os israelitas quando eles vinham adorar a Deus. A maior bênção que podemos receber é a presença, a paz e a graça de Deus em nossas vidas. Às vezes ficamos procurando resolver a nossa vida em bens materiais, em prazeres ou qualquer outra coisa, quando na realidade a maior bênção que nós deveremos ter, a maior coisa que pode acontecer em nossa vida é a presença e a graça de Deus. Então é o que está mostrando neste versículo como ideia-chave. Lembra que nós estudamos sobre palavras-chave e ideias-chave. Então, nesse momento que estamos estudando estes versículos, é importante olharmos para a ideia-chave. Tem muitos textos, mas nós devemos buscar a ideia-chave. 7º versículo, Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão vitoriosa. Em Isaías 41, Deus lembrou à nação de Israel que ele tem todo o poder e que ele estava cuidando do seu povo. Quando nós entregamos a nossa vida a Deus de todo o coração, ele nos protege, ele cuida de nós. Não precisamos ter medo, porque Deus é poderoso para nos levar à vitória. Quando estamos diante de um problema ou numa batalha, a nossa mente ela fica perturbada e muitas vezes nós nos concentramos mais no problema do que na solução.
O ideal é que, observando este versículo, nós deveríamos tirar todo o foco do problema e colocar o nosso foco em Cristo e na solução que Ele tem para nós. Próximo versículo, João, capítulo 7, verso 53. Então, cada um foi para a sua casa. É um versículo tão pequeno, às vezes você olhando, se você não observar bem, vai parecer que ele é meio vago e sem sentido, né? Mas a gente tem que observar aquelas aulas anteriores que foi ministrada, que nós não podemos isolar uma palavra ou isolar um texto do todo. Então, no caso da Bíblia, nós temos o capítulo e o versículo. Nós não podemos isolar um versículo do capítulo, porque as informações estão dentro de todo um contexto bíblico. Então, o que Deus disse para nós neste versículo? Então, cada um foi para a sua casa. Nesse versículo não é sobre bênção. Depois de um longo dia de trabalho, o que é que nós fazemos? Nós vamos para casa. Atualmente não, porque a gente está em casa o tempo todo. Mas normalmente, quando se trabalha, terminou o dia, cansado, nós vamos para casa para repousar. Os líderes religiosos dos judeus estavam discutindo sobre Jesus naquela época. E muitos não acreditavam que ele era o enviado de Deus para salvar o mundo. Mas um homem entre eles chamado Nicodemos tentou defender Jesus. No fim, eles não chegaram a um consenso, a um acordo sobre o que fazer com Jesus. Por isso terminaram a reunião e foram todos para casa. Só isso. Agora a gente observa que aqui, pessoal, eu quero chamar a atenção. Então cada um foi para casa. Existe algo antes. Se você não ler os versículos que estão aqui anteriormente, isso dá um problema, porque fica muito vago. Lembra do que nós conversamos nas lições anteriores. Em cada versículo tem uma palavra-chave. Mas esse versículo ele só pode ter sentido se ele fizer uma ponte com o contexto anterior. Se ele fizer uma ponte com o capítulo anterior. Não é uma coisa separada. Lembra daquele povo que tem uma cegueira espiritual, que abre a Bíblia e de repente, esse versículo aqui de hoje me revelou alguma coisa. Como se fosse algo mágico. A leitura bíblica ela não é desse jeito. Ela é uma leitura espiritual, uma leitura com oração, uma leitura reflexiva e uma leitura com reverência, juntando os pontos. Lembra dos axiomas, das propriedades interpretativas, em que há uns cruzamentos que nós devemos fazer entre um versículo e outro, entre um capítulo e outro. Então, se você tiver alguma dúvida sobre isso, assista a aula anterior, a EBD do domingo passado, que vai esclarecer um pouco melhor. Mateus capítulo 6, do verso 9 ao 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Muitas vezes, alguns de nós não sabemos como orar. E nós fazemos uma confusão porque nós queremos orar de qualquer jeito. E quando nós vamos orar, nós devemos parar, tirar o barulho interno que há na nossa cabeça, eliminar aqueles pensamentos que estão nos incomodando, deixar acalmar, buscar o Espírito Santo e sim, aí orar para conversar com Deus. Por isso Jesus nos dá um modelo de oração, para que não fiquemos perdidos procurando que palavra eu vou dizer, que assunto eu vou tratar. Ou então pegar um trecho e ficar repetindo severamente sem sentido, porque a palavra se torna vã. Quando nós ficamos repetindo a palavra direto sem um objetivo, ela perde a validade. Vou dar um exemplo. Você experimente fazer isso com seu cônjuge ou com uma pessoa que você tem uma certa intimidade, que é um filho ou alguém, e fique dizendo para ele: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo.
não vai ter um resultado positivo, porque isso, além de ser cansativo, não está sendo do coração. Você não parou para refletir nas palavras que você está dizendo. Você fica repetindo alguma coisa simplesmente mecânico e automático. Não existe um objetivo, não existe um fundamento. Então, Jesus, sabendo disso, ele disse: olha, se você quer orar e está com dificuldade, faça o seguinte: lembre, Pai nosso que estás no céu. Aqui estamos dando reverência e reconhecendo todo o poder de Deus. Santificado seja o teu nome, colocando uma reverência sobre um nome que está acima de todo nome. Venha o teu reino, que é o nosso desejo, o reino de salvação. Seja feita a tua vontade, não a minha. O próprio Cristo, quando estava orando, ele se colocava dessa maneira: ó Pai, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua vontade. Então ele já dava o exemplo para nós de como é que nós deveríamos orar, como é que nós deveríamos fazer isso com reverência e não pronunciando palavras vãs. Versículo 10 está em Levítico 19, 28. Não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos, eu sou o Senhor. Aqui nós devemos observar que é uma ordem, é um conselho, é uma orientação, né? Então ele faz referência a marcas no corpo e tatuagens. Os israelitas não deveriam fazer essas marcas em seus corpos porque fazia parte de rituais pagãos ligados aos mortos. Isso era uma forma de idolatria que acontecia nos povos em redor de Israel. Por isso, antes de tomar uma decisão sobre fazer uma tatuagem, alguns irmãos que acham que misturar o mundo com a igreja dá certo, então eu vou colocar um piercing, vou fazer uma tatuagem, vou vestir um determinado tipo de roupa ou ter um tipo de atitude para ser moderno. O cristão deve pensar nos motivos, nas razões pelas quais ele está fazendo. Porque o que eu vejo hoje, muitos jovens e adolescentes usando símbolos pagãos, símbolos satânicos e nem se dá conta que estão fazendo isso. É estampado em camisas, às vezes em letras de músicas, em alguns filmes que estão ali que ele está assistindo, e ele diz: aquele símbolo é bonito, é um símbolo interessante, diferente. Então tenha muito cuidado quando você for observar essas coisas. Muitas vezes a gente é enganado, são as artimanhas do inimigo. Então este versículo está nos alertando, porque qualquer tipo de coisa que não for referente a Deus, que não for referente a Jesus Cristo, não é só uma idolatria, mas é também algo que estamos fazendo contra a divindade de Deus, a divindade de Cristo. Então isso é muito sério. Êxodo, capítulo 20, 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Dos 10 mandamentos, esse é o primeiro que vem com a promessa de bênção. Os pais não são perfeitos, mas geralmente têm uma informação e sabedoria para nos transmitir, porque são mais velhos do que nós, e essa responsabilidade de cuidar dos filhos é muito grande, porque tem uma grande influência no resto de nossas vidas. O pai e a mãe foram colocados por Deus na família para serem os líderes, para serem os cuidadores, para serem aqueles que vão orientar os mais novos a seguir o verdadeiro caminho. Então, Deus nos deu essa responsabilidade como pai para orientar. E se o filho, a Bíblia é clara nisso, se o filho reconhece a autoridade de Deus e a autoridade dos pais e segue os conselhos, a sua vida será longa, porque ele nunca vai se encontrar em dificuldade ou colocar a sua vida em risco. Versículo 13, Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. É natural se sentir preocupado com o futuro e ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, e essa incerteza dificulta nossas vidas. Mas existe uma pessoa que conhece todas as coisas do passado, do presente e do futuro, que é Deus.
Ele está no controle de todas as coisas. Por isso não precisamos ter medo do futuro e cada dia tem suas próprias preocupações. Eu fico abismado nesse momento de quarentena, nesse momento de pandemia, quando alguns irmãos ficam temerosos, com medo de morrer, o que é que vai acontecer amanhã, qual o problema que vai surgir. Nós devemos fazer uma coisa: orar e colocar nas mãos de Deus, porque a Ele pertence tudo, tudo é permitido por Ele. Se eu ficar ouvindo homens, dando atenção ao mundo, eu vou me afastar de Deus e vou ficar louco, porque o homem ele não vai me trazer nenhuma solução, e Deus sim, Ele já é a solução. Versículo 14, Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo é usado como motivação para atingir grandes objetivos, mas o seu significado mais profundo é quando o apóstolo Paulo fala como ele conseguiu aprender a viver contente em Deus em todas as circunstâncias, na alegria, na tristeza. Ele sempre entregou todos os momentos da sua vida a Cristo, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então esse versículo está falando disso, que nós precisamos ter uma entrega total a Cristo toda a nossa vida. Tem pessoas que só procuram a Cristo ou a Deus quando está com uma aflição, uma doença, uma enfermidade. Então não é assim que funciona. Último versículo é o versículo de número 15, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. É provavelmente o versículo mais conhecido da Bíblia e nele resume de forma brilhante tudo o que nós precisamos entender sobre o plano de Deus e sobre a sua palavra, que é a salvação. Então, aqui está mais do que explicado. Nós precisamos perdoar, reconhecer que somos pecadores, acreditar em Jesus e reconhecer a grandeza, a maravilha que Deus mandou para nós o seu Filho como a redenção e o ponto principal de resgate e salvação. Então, meus amigos, esses são os 15 versículos da Bíblia que nós estudamos hoje, que são os mais conhecidos, e observamos aqui quais são os seus significados. Até o próximo estudo da EBD. Tenha um bom domingo.